Foram encontradas 23 sobrecargas. Foram encontradas 23 sobrecargas. Já acabou. C'est fini. Você queria ter 24 votos, né? Queria ter 24 votos. Vai perder pro Daniel, não é possível. Ele chegou e ainda estava fechado, presidente. Eu acho que tem que acolher o voto. Não. O Daniel, você parece menino rilento, rapaz. Rilento não, você que é pirracente. Parece não, ele é, né? Tava ali, o negócio Não trabalhou atrás dos seus eleitores, rapaz. Vou te contar, parece aqueles meninos rilhentos, briguentos. Você agradeça. Você tá no couro, não sai na lacerda, pô. Unanimidade é burra, já dizia o Nelson Rodrigues. Não é unanimidade, não vai dar unanimidade, eu já sabia. O Manelzinho tem certeza que não votou no César Lacerda. Claro. Vocês acham que eu vou dar César Lacerda? Um dia ele vota. Com base em quê, pô? O acordo ia só até ali, né? Dois brancos, nós estamos fodidos, hein? Esse aí é fera, hein? Dois brancos. Procura saber quem fez isso com você. Daniel. Não gosta dele de mim. O meu eu mostrei pro Zé Ramalho. Eu gostei também. Mas Zé Ramalho não votar, não gostei. Vai empatar. Aí, ó. Vai empatar, Votou César no mim, Lacerda. só no César. Esse foi o voto do César. Seja do PT. PT só vota em mim, ô Geraldo. Ah, sim. Votou só em você? Você não tem dois, não sai Rapaz, dois dessa pra mim. vez votou fechado, consciente, amarrado. Voto sacramentado. Olha, quem votou em branco e nós dois, eu já sei quem é Daniel. Mais saúde, que devolveu. Não, mostrou. Ah, não acredito. Mostrou. 21 para o Daniel. Zé Ramalho não. Dois brancos. Dois brancos. E 18 para o César. E quantos brancos? 18 para 23 ou 5. O resultado da eleição. Para primeiro suplente, 2 votos em branco. Deputado Daniel Marques, 21 votos. Para segundo suplente, 5 votos em branco. Para o deputado César Lacerda, 18 votos. A presidência declara eleitos a deputada Lúcia Carvalho para presidente, o deputado Luiz Estevão para vice-presidente, o deputado José Edmar para primeiro secretário, o deputado Benício Tavares para segundo secretário, o deputado João de Deus para terceiro secretário, o deputado Daniel Marques para primeiro suplente e o deputado César Lacerda para segundo suplente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A palavra é a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, se o senhor me permitir, eu queria fazer um pequeno pronunciamento em relação
Com certeza. Eleição que acabou de ser Concedo a Vossa Excelência a declarada. palavra. Não, a presidência da casa ainda até o dia 31 é dessa mesa. Companheiros parlamentares, servidores desta casa, jornalistas aqui presentes, assessores de todos os parlamentares, amigos. Eu tenho certeza que hoje a vitória é desta casa. Esta chapa foi construída a partir da discussão com os 24 parlamentares que têm assento aqui nesta casa, eleitos com os votos da maioria da população do Distrito Federal. Portanto, a Câmara Legislativa dá uma demonstração hoje da maturidade que tem, sem que nenhuma interferência aconteça, sem que ninguém aqui, neste momento, se sinta sem ter participado, sem ter sido convidado a este desafio dos próximos 2 anos. Nós sabemos que divergências existiram, que algumas mágoas, neste momento, ainda estão presentes. Mas eu quero dizer a todos os servidores desta casa, a todos os deputados desta casa, que depositaram em mim e nos demais companheiros o compromisso de que nós vamos fazer uma mesa democrática, uma mesa em que as questões serão discutidas de forma colegiada e as decisões serão decididas democraticamente e anunciadas a todos os parlamentares, que com certeza decidirão também os rumos desta casa. Esta é a tranquilidade que todos nós eleitos aqui temos que dar à mesa que encerrará o seu mandato no dia 31. E quero dizer que, ao ser perguntada pelos jornalistas quais eram as primeiras medidas que eu iria tomar enquanto presidente, e eu disse, depois do dia 2, a mesa vai se reunir e vai discutir aquilo que é necessário ser consolidado pelo trabalho que as mesas anteriores já realizaram. Eu quero agradecer, portanto, a todos os companheiros que comigo, desde 1991, ajudaram a construir a lei orgânica, ajudaram a eleger a primeira mesa, a segunda, que ajudaram a construir o corpo administrativo desta casa. Quero agradecer àqueles que escreveram, que votaram o regimento interno que nós precisamos alterar e, quem sabe, nós consigamos nessa próxima mesa. Quero agradecer aos companheiros jornalistas que informaram e que nos deram todo o apoio no sentido de trazer à população aquilo que a Câmara Legislativa fez durante o ano de 96. E quero dizer que a gente tem a vocês, aqui nesse momento, um relatório para entregar. Um relatório que traz o trabalho realizado nestes 2 anos enquanto líder do governo. Faz um balanço e alguns agradecimentos. Eu vou passar as mãos de cada um dos parlamentares, mostrando que 90% dos projetos que o Executivo deu entrada nesta casa foram aprovados, com certeza, com as emendas que melhoraram os projetos consideravelmente. E eu quero, nesse momento, para não me alongar muito, e até porque outros parlamentares também vão ter o direito de se pronunciar, de agradecer àqueles parlamentares que votaram para que hoje eu pudesse ser, nesses próximos anos, a presidente da Casa. Quero agradecer também àqueles que mantiveram a sua candidatura até o último momento, que são companheiros que, numa disputa política e de forma leal, eu não votei, mas tenho o máximo
tenho a máxima consideração. Meu companheiro Cláudio Monteiro, companheiro Peniel Pacheco, que também disputavam a presidência e que eu, de forma bastante transparente, busquei dizer a eles que disputava para ganhar a eleição desta casa. E dizer que eu ofereço a eleição que hoje nós realizamos às mulheres do Distrito Federal, às mulheres do Brasil. Eu quero lembrar a todos vocês que no início deste século, até a década de 40, as mulheres sequer votavam. E que, a partir de 1940, nós fomos reconhecidas como cidadãs. E que, depois disso, nós estamos lutando para ter, no mínimo, 30% de possibilidade de lançarmos candidatos dentro dos nossos partidos. E eu tenho orgulho de ser a primeira mulher a presidir uma Câmara Legislativa de uma unidade que tem envergadura, que tem a mesma dimensão, que tem a mesma, que tem o mesmo status de um Estado. E quero agradecer aos companheiros da oposição que votaram em mim, porque nós trabalhamos, primeiro, dentro da unidade do Partido dos Trabalhadores, e sempre dissemos isso. Segundo lugar, dentro da unidade da Frente Brasília Popular. E, em terceiro, nós buscamos o voto da oposição. Estes votos nós agradecemos. E quero dizer que, em especial, eu agradeço a minha bancada pela coragem de enfrentar estes momentos, mesmo os mais adversos. E quero agradecer, em especial, o companheiro presidente desta Casa, Geraldo Magela, que foi o condutor deste processo de negociação, que deixou, com certeza, alguns companheiros não muito satisfeitos, mas que teve, da nossa parte, total respaldo. Portanto, eu assumo com ele todas as decisões tomadas, porque foram divididas com os companheiros do Partido dos Trabalhadores e com todos aqueles que se somaram ao esforço de fazer essa composição. Ao companheiro Luiz Estevão, adversário político, não inimigo. Continuaremos fazendo aqui o nosso papel. Eu sou uma pessoa que elegi a Frente Brasília Popular, a Frente Cristóvão Buarque. Todos os projetos que vierem do governo, que tiverem da bancada de sustentação o reconhecimento de que são projetos de interesse da população, terão da minha parte a luta. Mas não serei submissa. Não aprovarei projetos que contrariem interesses ou que não estejam devidamente informados a todos. Foi assim que eu agi enquanto fui líder do governo. E espero que o próximo líder do governo tenha a mesma postura que tive, sempre trabalhando em conjunto também com o presidente desta casa, sabendo dos seus direitos e suas prerrogativas. Quero, portanto, agradecer a cada um, companheiros, que hoje, tenho certeza, cada um de vocês, deputado Daniel Marques, deputado João de Deus, deputado Marcos Arruda, deputado Jorge Cauí, que trago dentro do meu coração, e ele sabe exatamente por que falo isso, nos momentos mais difíceis me ajudou a refletir como eu poderia me posicionar. Ao deputado Benício Tavares, companheiro de outras batalhas, companheiro de Mar Pirineus, que olho nos olhos porque sei da honestidade que tem, companheiro de Loares, que aprendi a respeitar, deputado Renato Rainha, com quem trabalhamos juntos no PDOT e pudemos demarcar qual é a nossa personalidade, os nossos limites e nos respeitamos. Tadeu Filipelli, muito obrigada pelo seu comportamento íntegro. Em sendo oposição, sabe reconhecer os momentos em que deve votar também com os projetos do governo. Adão, os seus projetos não serão nunca discriminados, desde que sejam justos e que você tenha a maioria dos votos aqui deverão ser encaminhados. Conte conosco para que isso seja sempre encaminhado. Tenha em mim sua companheira lado a lado. Companheiro Daniel Marques, Planaltina está, sim, sempre na sua boca e na sua defesa, que se transforma também e se espalha para todo o Distrito Federal. Tem minha parceria para isso. Companheiro Cláudio Monteiro, eu sou uma demonstração de que sempre lhe fiz as críticas de frente e que continuarei fazendo. E os elogios também. Muito obrigada por ser a pessoa que é. Companheiro Eurípides Camargo, meu companheiro, amigo do peito, companheiro que está hoje entre nós,
que também tem grande responsabilidade pela eleição que nesse momento se realizou nesta casa. O companheiro Cafu, o incansável do PDOT, que luta pelo direito da moradia, de forma diferente do deputado José Edmar, mas a gente tem que conciliar estas maneiras de trabalho. Companheiro Asni Derrori, obrigado pela sua conduta íntegra, que ao disputar conosco na bancada, também teve a postura de sair se sentindo vitorioso, porque nós demos unidade ao nosso partido. Se esqueci alguém, me desculpe. Deputado Luiz Estevão, companheiro Miquel, que não está aqui nesse momento, mas que tantas alegrias já nos trouxe e que, às vezes, triste aqui nos preocupa. Eu quero agradecer ao deputado César Lacerda, meu companheiro, que sempre vai estar junto com a gente, lutando, criticando e fazendo apoio. Ao Marco Lima, que já foi da minha bancada e sabe o meu jeito de trabalhar. Peniel, nós trabalhamos juntos já numa mesa anterior. Tivemos divergências e as superamos. E esta nós também vamos superar. Magela, um abraço, parabéns pela sua administração. De coração, você realmente é uma pessoa que, embora muitos servidores estejam até este momento te hostilizando, conte comigo como parceiro, como amigo. E aos servidores desta casa, esta mesa se encontrará com vocês para ouvi-los sempre. E talvez nem sempre atendendo tudo que vocês desejam, mas sabendo que vocês têm o direito de reivindicar, da maneira que quiserem, porque democracia também é ter o direito, inclusive, de falar palavras amargas. Muito obrigada, companheiros. Eu ofereço... Companheiro Zé Ramalho, me desculpe. Eu quero agradecer ao Zé Ramalho, ao grande coronel de Braslândia, que faz a disputa com o Pirineus. João de Deus, eu vou gravar a minha declaração de Feliz Natal para você. Parceiro, você é um companheiro que eu já chamei de mamona assassina, porque você é alegre e porque você é uma pessoa autêntica. Continue assim, respeitando todos os seus companheiros que te amam muito. Muito obrigada a todos e eu só termino dizendo... Esta vitória é da Câmara Legislativa, esta vitória da unidade pertence ao PT e ao nosso comandante Geraldo Magela, à Frente Brasília Popular e Oposição. Muito obrigada por essa oportunidade que eu estou vivendo e que minha família teve privada a minha presença, pelo menos nesse mês, para votar os projetos do governo, que todos fizeram parceria e para ter esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada a todos, de coração, gente, mesmo. Eu acho que essa casa precisa de uma festa para demonstrar a todos os brasilienses como ela é capaz de resolver os seus problemas sem interferência. Muito obrigada por ter prestado a Brasília este exemplo. E eu viver esse momento, porque são os homens e as mulheres que fazem a história, que determinam o seu rumo, e não a interferência daqueles que articulam sem estarem aqui presentes, enfrentando este momento tão bonito que nós hoje aqui estamos enfrentando. Obrigada pela água, Daniel. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar todos os eleitos para a mesa, em especial a deputada Lúcia Carvalho, pela sua garra, pela sua história de luta. E esse momento, senhor presidente, é histórico, porque pela primeira vez no Distrito Federal, uma mulher assume a presidência desta casa. E esta mulher tem uma história no Distrito Federal. É uma pessoa que tem coragem, que tem um passado limpo, que tem uma história de luta. E por isso foi merecedora dessa votação expressiva. Então, deputada Lúcia Carvalho, parabéns, que Deus lhe ilumine nesta nova missão. Senhor presidente, quero também aqui cumprimentar o vice-presidente eleito, o deputado Luiz Estevão, líder do PMDB, que também tem uma história de luta. Quero cumprimentar o deputado José Edmar, que de uma forma democrática conquistou uma expressiva maioria na primeira secretaria.
E também agradecer aos deputados que depositaram sua confiança na minha pessoa. Quero aqui também expressar meus agradecimentos ao deputado Benício Tavares, que já ocupou essa presidência desta casa, portanto, tem uma larga experiência e vai contribuir para que a mesa diretora faça uma grande gestão, tenho certeza. E quero cumprimentar, por último, o deputado João de Deus, que todos nós admiramos pela sua inteligência espontânea e pela sua coragem. E como também os respectivos suplentes, deputado César Lacerda e deputado Daniel Marques. E a Vossa Excelência, apesar das nossas divergências, em vários momentos, quero também cumprimentar, senhor presidente, deputado Geraldo Magela, porque o seu saldo nesta casa foi positivo. Meus parabéns e Vossa Excelência cumpriu sua missão. Divergimos, às vezes discordamos de Vossa Excelência. Vossa Excelência cometeu acertos, como também cometeu desacertos, mas o saldo de Vossa Excelência é amplamente positivo. Portanto, parabéns, deputado Geraldo Magela. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente desta Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, senhora presidente eleita para o biênio 1997-1998, deputada Lúcia Carvalho, demais companheiros parlamentares, senhoras e senhores presentes às galerias, funcionários desta Casa Legislativa, companheiros de trabalho do gabinete número 20. A eleição de hoje para o biênio 97-98 nesta Câmara Legislativa é mais uma demonstração para o Distrito Federal e para o Brasil da maturidade e da eficiência com que trabalham nossos deputados distritais. Quero aqui iniciar cumprimentando o deputado Cláudio Monteiro e o deputado Marcos Arruda, que, de maneira democrática, enriquecendo a disputa pelos cargos da mesa diretora, trouxeram seus nomes para serem votados pelos colegas parlamentares. É uma pena que a nossa Câmara Legislativa não tenha mais cargos na mesa diretora, porque dessa maneira poderia ter o orgulho e a honra de abrigar na condução dos seus trabalhos duas pessoas com o caráter, com a competência dos dois parlamentares que honraram a disputa com a sua presença. Deputado Marcos Arruda, deputado e líder do PSDB nos últimos 2 anos nesta casa, parlamentar combativo, parlamentar veemente nas suas afirmações, sem dúvida alguma, enriqueceria com a sua contribuição o trabalho da nossa casa. Deputado Cláudio Monteiro, parlamentar que a cada dia aprendo a mais e mais admirar, desde o momento em que coloquei aqui meus pés, eleito deputado distrital. Sua maneira equilibrada, sua maneira ponderada, a maneira correta como coloca suas opiniões e como formula suas propostas e seus votos, o fazem, sem dúvida alguma, dos parlamentares mais credenciados a exercer qualquer cargo nesta casa, começando pelo de presidente, como também, tenho certeza, qualquer função em qualquer governo. Competência, probidade e eficiência não lhe faltam. Pena que apenas 5 parlamentares e 2 suplentes possam ocupar os cargos de direção nesta Casa Legislativa. Com muita emoção, me dirijo a meus companheiros de bancada, começando pelo presidente do meu partido, o deputado Odilon Aires, os companheiros Edmar Pirineus, Benício Tavares, Jorge Cauí, Manuelzinho, Daniel Marques, Tadeu Filipelli, companheiros que têm me homenageado com o seu prestígio, talvez muito mais do que mereça. Quando cheguei aqui, ainda inexperiente na vida parlamentar e nas lides da política, fui imediatamente escolhido para líder do meu então partido, o Partido Progressista. Pouco tempo depois, ingressávamos no PMDB, juntando-nos ao trabalho desenvolvido pelo deputado Odilon Aires e, novamente, confirmavam meu nome os 7 parlamentares para continuar exercendo a liderança do partido. Este ano,
quando deveria ter entregue a presidência para que a liderança para que outro companheiro continuasse defendendo nossas ideias desta tribuna que ora ocupo, mais uma vez fui surpreendido com a decisão do meu partido de determinar que eu continuasse exercendo esse cargo. Além disso, tive a honra de, por designação dos companheiros, exercer logo no primeiro ano a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, foi com muita emoção, mas também com redobrado senso da responsabilidade que os companheiros colocam sobre as minhas costas, que recebi a indicação do PMDB para ocupar o cargo, para disputar o cargo de vice-presidente desta Câmara Legislativa. Muito obrigado à minha bancada. Espero continuar sendo, com esforço, com o trabalho e lealdade que sempre marcaram todos os dias da minha vida, espero continuar merecendo não o apoio, principalmente a confiança. Quero agradecer também aqui aos demais parlamentares, companheiros desta Casa Legislativa. Companheiros de todos os partidos. Companheiros que muitas vezes, no calor da disputa, foram vítimas dos excessos e das paixões que a vida política trazem sobre nosso discurso, sobre nossas ações. Quero dizer a esses companheiros que, ao longo dos anos de trabalho, dos 2 anos de trabalho desta Câmara Legislativa, aprendi uma das maravilhas do regime democrático e da experiência parlamentar. É que todos os dias nos tornamos mais amigos. Quero dizer que pouquíssimas experiências na nossa vida vão nos proporcionar uma convivência tão estreita com um grupo de pessoas. Talvez nem sequer na vida escolar e às vezes sequer na vida familiar desfrutemos da companhia de companheiros, de pessoas, por tantas horas, todos os dias. Tenho absoluta convicção que ao final desses 4 anos do nosso mandato parlamentar, vamos dizer que construímos aqui amizades, independente dos nossos posicionamentos políticos. E digo mais, é uma pena que todas as pessoas que ocupem cargos de direção política no Distrito Federal não venham para esta Câmara Legislativa aprender as grandes lições da vida da política. A lição da humildade, de saber que nós somos apenas representantes da vontade de um povo. Muitas vezes humilde, muitas vezes até com dificuldade de se dirigir a nós, mas soberano, na maior das autoridades que o cidadão pode ter. A autoridade de cassar o mandato através do voto daqueles parlamentares que esquecem que são apenas funcionários do povo que os elege. Quero dizer que tivessem todos os que dirigem a vida pública do Distrito Federal passado por essa Câmara Legislativa, aprenderiam da importância, porque é aqui que se conhece a comunidade. É aqui que os problemas de qualquer quadrante do Distrito Federal vêm para ser discutidos. É aqui que se travam os embates, aqui que se conhecem as diferenças de opinião. É aqui que se aprende de que não há verdade definitiva. Que às vezes chegamos aqui para a discussão de um projeto na certeza da verdade. E pouco tempo depois percebemos que não havíamos tido oportunidade de ver outros pontos de vista, outras possibilidades de ver o mesmo assunto e somos obrigados a rever suas posições. Isso é humildade, isso é efetivamente o melhor do exercício da política. Quem não passa pela Câmara Legislativa não tem a oportunidade de conhecer o Distrito Federal e seus problemas. Quero dizer que pouco muda na minha vida parlamentar com a eleição para o cargo de vice-presidente. Na minha vida de deputado, no meu desejo de continuar servindo a minha comunidade, pouca coisa muda. O que muda, e muito, em primeiro lugar, é a possibilidade de servir aos servidores desta casa. Porque são os mais de 1.200 servidores dessa casa que tornam possível, com a sua eficiência, com a sua dedicação, e muitas vezes, como o até não remunerado sacrifício, tornam possível a eficiência do nosso trabalho. Porque esta Câmara Legislativa é a Câmara Legislativa mais eficiente de todo o país. Nenhuma outra
tem tamanho índice de comparecimento dos parlamentares. Nenhuma outra tem tal número de projetos apresentados e de projetos aprovados. Não há parlamento no Brasil. Eu tenho a ousadia de afirmar isso, que se trabalhe tanto como se trabalha na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E é evidente que esse trabalho não é apenas nosso, é um trabalho dos funcionários do nosso gabinete e dos funcionários do corpo permanente desta Câmara Legislativa. Aos funcionários desta casa, a minha mensagem. Eu não acredito em trabalho isolado. Sem o trabalho de vocês, não haveria eficiência do nosso mandato parlamentar. E pretendo efetivamente dedicar o mandato de vice-presidente desta casa, outorgado por 23 dos 24 parlamentares, efetivamente, a construir cada vez melhores condições de trabalho para aqueles que nos dão suporte, os nossos amigos, os nossos companheiros, funcionários da Câmara Legislativa. Quero dizer que muda, no sentido de que, a partir do exercício desse cargo, posso juntar meus esforços à imperiosa necessidade de mostrar ao Distrito Federal e mostrar ao Brasil tudo aquilo que nós fazemos pelo povo da nossa cidade. Muito obrigado aos companheiros que me honraram com seu voto. Adversários políticos, companheiros do Bloco Independente, companheiros das bancadas de oposição. Espero, efetivamente, ter a oportunidade de mostrar a vocês que aqui, como vice-presidente, estarei servindo de maneira igual a todos os colegas parlamentares. E é preciso que se diga que qualquer cargo ocupado por qualquer deputado na mesa diretora não o faz maior do que seus pares. Porque nesta Câmara Legislativa não há deputados com poder e sem poder. Não há deputados com muito voto ou com pouco voto. Todos nós aqui aprendemos a primeira lição. Somos iguais, temos os mesmos deveres e os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de servir ao nosso eleitor. Quero aqui desejar aos companheiros eleitos para desempenhar as funções administrativas nesta casa, o deputado César Lacerda, segundo suplente da mesa diretora, deputado companheiro de bancada do PMDB, Daniel Marques, primeiro suplente, o deputado José Edmar Cordeiro, primeiro secretário desta casa, o deputado Benício Tavares, segundo secretário desta casa, o deputado João de Deus, terceiro secretário, e a deputada Lúcia Carvalho, presidente desta Câmara Legislativa para o próximo biênio. Quero desejar que, efetivamente, todos nós possamos, de maneira harmônica, de maneira construtiva, cientes que somos da responsabilidade que temos perante o Legislativo e perante o povo do Distrito Federal, tenho convicção que daremos o melhor de nós para poder mostrar ao Distrito Federal e ao Brasil o valor do nosso Legislativo. Peço a Deus que nos abençoe e nos inspire, porque, evidentemente, o esforço de nós, de todos nós, não terá êxito sem a sua bênção. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Eu queria me inscrever, Major. Está inscrito. É o próximo, é o próximo. Gente, agora a gente podia ser rápido, hein? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sempre que se aproxima o final do ano, felizmente um clima de harmonia e paz toma conta das casas com lâmpadas coloridas, bolas de Natal, com aquele período amável da troca de presentes, amigos ocultos. E eu achei interessante que no final do ano nesta casa, presentes surpresas, né? Quando você abre o pacote, você não sabe o que tem lá dentro, aí quando você vai ver, tem alguns presentes que são agradáveis, outros são presentes para poder pregar peça nas pessoas. E não foi diferente o fim do ano aqui na Câmara Legislativa. Subitamente, não sei se movido pelo espírito natalino, não sei se movidos pelo espírito da fraternidade universal do dia 1º de janeiro, que aliás estava até um pouco distante, mas de repente, um clima de harmonia,
tomou conta dos deputados e, mais especificamente, os algozes deputados da oposição, com as suas fortes palavras, às vezes lançadas sobre a situação, as reações contundentes da situação, forçando projetos. Parece que tudo cedeu lugar a uma harmonia que ninguém sabe exatamente de onde saiu e como saiu. É quase que mágico, é quase que uma coisa assim telúrica. Agora, eu fico feliz de ver tantos sorrisos, tantos abraços, tantas expressões fraternas. De repente, as expressões como companheiro se tornaram tão elásticas e abrangeram até aqueles mais ferrenhos opositores como sendo íntimos companheiros. Senhor presidente, agora eu tenho uma preocupação, porque quem entende um pouco de navegação, e eu não entendo muito, mas pelo menos os entendidos dizem isso, que as grandes calmarias podem esconder súbitas tempestades com trovões, relâmpagos, com ventos fortes. E a gente está vendo esse momento de calmaria súbita, e eu fico imaginando, o que será que vem depois dessa calmaria? Eu não quero aqui me aventurar a fazer ilações futurísticas, eu não quero aqui tentar ser alguém que pudesse adivinhar o futuro, mesmo porque essa não é uma prerrogativa que eu tenho, mas eu quero lhes dizer, não é fácil entender o futuro, ainda mais quando se conhece o passado, ainda mais quando você vê a trajetória da história, ainda mais quando você conhece o curso de como as coisas vieram acontecendo e da forma inesperada como elas desembocaram. Então, senhoras e senhores, temos que nos preparar para eventuais ondas de turbulência. Isso não significa que eu esteja aqui com premonições negativistas e nem tampouco desejando o pior. Aliás, eu desejo o melhor e quero dizer que aqueles deputados que firmaram essa aliança, essa nova aliança, que eu poderia chamar a neo-aliança, os partidos na neo-aliança, não é nem liberal e nem radical, é da neo-aliança apenas. Os deputados da situação e da oposição, que agora podem ser denominados os neo-aliançados, eles deverão certamente buscar com muito empenho evitar que essa calmaria cesse. Evitar que esse período de abraços e beijos e companheiros e companheirismos venha a cessar, sob pena de comprometer terrivelmente até a estabilidade do próprio barco, que é o poder legislativo. Da minha parte, eu não tenho muito o que fazer. Mas uma coisa eu lhes confesso, vou ser um espectador atento. Vou ser alguém que conheceu a história, que viu os episódios. Tempo encerrado. E vou... Uai. Eu me surpreendi, senhor presidente, porque parece que os oradores anteriores não tiveram tempo pré-determinado. Mas a presidência passará a controlar os 5 minutos. Muito obrigado por ter iniciado exatamente na minha falação. Então, senhor presidente, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Há 2 anos atrás, eu votei no deputado Geraldo Magela para presidente da Câmara Legislativa. Naquela ocasião, vários deputados disseram: isso é um absurdo, isso é uma traição, isso é uma loucura, você está agindo como um Judas. Bom, naquela ocasião, eu fui condenado por todos, especialmente aqueles que viram no meu gesto uma atitude assodada, precipitada. Mas vejam como é a política, senhoras e senhores deputados.
2 anos se passaram, não mais do que 2 anos. E hoje eu estou assistindo aqueles que disseram que eu estava errado, fazendo a mesma coisa que eu fiz. Tomando a mesma atitude que eu tomei. Agora vejam como é a política. Os que diziam que eu estava errado, hoje acho que pensam que eu estava certo. E eu que pensava que estava errado, certo, hoje tenho certeza que estava errado. Veja o que é a política. Não dá para entender. As nuvens passam. As nuvens mudam. A política é como as nuvens. Eu espero que elas não sejam negras e tempestuosas. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Peniel Pacheco, Vossa Excelência pode estar certo. Há 2 anos atrás, Vossa Excelência estava certo. Hoje, muitos quiseram acompanhá-lo, mas Vossa Excelência mudou de caminho. Concedo a palavra... pela ordem. A palavra, deputado Peniel. Eu quero agradecer Vossa Excelência que, usando, talvez pela última vez, ou pelas últimas vezes, de uma prerrogativa, que nesse caso Vossa Excelência não teria, de responder a um discurso de um orador, mas eu quero dizer que eu me sinto contemplado com esse obséquio de vossa parte, porque, realmente, Vossa Excelência fazer esse adendo ao meu discurso demonstrou que ele mexeu com o seu coração. Muito obrigado. Com certeza. Concedo a palavra ao deputado Asli de Roure. Posso lhe dar depois? Quando eu lhe chamei, você não estava. Você não estava. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de manifestar os meus cumprimentos em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, à nova mesa diretora que compõe essa casa. Em primeiro lugar, a deputada Lúcia Carvalho, que pelo seu empenho, pelo seu amadurecimento, hoje assume uma responsabilidade da maior importância. Disputei sim com a companheira no interior da minha bancada, de forma respeitosa, leal, mas entendi que esta foi a decisão majoritária e devo segui-la. E, portanto, estou aqui para apoiar, para poder contribuir o máximo para o sucesso, não apenas da deputada Lúcia Carvalho na presidência, mas de toda a mesa diretora. Entendo também, senhor presidente, que o nobre deputado Luiz Estevão, líder da oposição até o momento, ocupa nesse momento um novo espaço político nesta casa e nesta cidade. E merece de cada um de nós, pela sua trajetória construída, muitas vezes em rota de colisão com o meu governo, com a nossa pessoa, mas sem dúvida nenhuma, trazendo contribuições significativas à nossa sociedade. Ao deputado José Edmar, também os meus cumprimentos, porque renova o seu mandato, a sua garra e a sua determinação frente à primeira secretaria. E deixo aqui o meu tributo em nome do PT ao deputado Marcos Arruda, que disputou de forma sincera e franca, não recebendo votos suficiente, mas de maneira honesta recebeu alguns votos e de maneira honesta foi preferido pelo seu colega de bancada. E eu tenho certeza, companheiro deputado Marcos Arruda, que essa trajetória é uma trajetória que se constrói dia após dia. Ao deputado Benício Tavares, homem que já foi presidente dessa casa, que entende as dificuldades administrativas no dia a dia do Poder Legislativo. A minha compreensão de que ele há de exercer com desenvoltura a sua função de segundo secretário da mesa diretora. E com sucesso, com determinação, ao deputado João de Deus, esse companheiro que com a sua alegria, com a sua simplicidade, ele conquista cada dia na nossa casa um espaço novo. Hoje, presidente da CCJ, amanhã, terceiro secretário, tenho certeza que há de fazer uma gestão voltada para o interesse público maior dessa cidade. Com certeza, a sua categoria não será excluída, ainda que toda a sociedade está olhando e esperando de Vossa Excelência um mandato comprometido com todo o Distrito Federal. Aos nossos colegas Daniel Marques e César Lacerda, recebam nosso apoio, não apenas o nosso voto, mas o nosso apoio na suplência dessa casa e, eventualmente, até podendo assumir cargos efetivos na mesa diretora.
Senhor presidente, senhores deputados, enquanto líder do PT, quero deixar aqui esclarecido para que nenhuma pessoa da nossa sociedade, nenhum deputado, nenhum servidor possa ter dúvida da forma como nos conduzimos na negociação com os diversos partidos. Com o próprio PSDB, com o PDT, com os partidos que constituíram o Bloco Liberal Trabalhista e com o próprio PMDB. Senhor presidente, em todos os momentos, enquanto líder do PT e que participei dessa negociação, fizemos de forma sincera, honesta, disputando de forma leal o nome do PT na presidência desta casa, porque entendemos que se hoje somos governo, foi porque esse partido construiu um patrimônio dentro de Brasília. Se hoje somos governo, é porque temos uma inserção concreta no interior da sociedade brasiliense e no próprio país. Portanto, senhor presidente, fizemos uma negociação, não negamos, de forma honesta, de forma que não nos envergonhamos, de forma sincera, de tal maneira que nenhum deputado pode fazer aqui apresentar qualquer negociação escusa. Caso contrário, não teria participado, bem como os meus colegas que compõem a minha bancada. E com certeza, os próprios adversários nossos, os principais adversários desse governo, que é o próprio PMDB, jamais eles aceitariam uma negociação, porque seria a condenação deles próprios. Sei que o momento é difícil, o momento é delicado, mas a cidade deve merecer de nós uma atenção maior e não simplesmente as nossas ambições pessoais, os cargos que queremos nessa casa, mas sim aquilo que prevalece sobre o interior dessa casa, que é a razão de ser, defender o princípio da democracia, defender os princípios públicos maiores do que nós mesmos e do nosso próprio mandato. Portanto, senhor presidente e senhores deputados, deixo aqui o meu cumprimento ao deputado Geraldo Magela, que o senhor foi um dos artífices desse processo. Sei que é difícil, mas com certeza é um mérito da sua capacidade de desenvoltura política. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Manuelzinho. Conceda a palavra ao deputado Miqueias Paes. Senhor presidente, senhores deputados, muito rapidamente, até para dar prosseguimento aos trabalhos da casa, eu gostaria tão somente de parabenizar os recém-eleitos componentes da mesa, a nossa presidente, Lúcia Carvalho, o vice-presidente, Luiz Estevão. Em nome destes, eu quero estender a todos os demais, e dizendo que, com certeza, o que passa hoje nessa casa é o exemplo, provavelmente, da independência que essa casa tem. A casa agiu de maneira que não está vinculada, neste momento, a projetos futuros, mas à realidade da Câmara neste momento. E acho que, por isso, a Câmara dá um exemplo de que ela é um poder independente, de que ela tem uma construção própria e que ela tem a sua própria história. E é isso que nós acreditamos, que defendemos durante muito tempo. E, com certeza, dada as expressões e o agouro feito anteriormente, a gente sabe que muitas coisas advirão de acontecer nesta casa. Surpresa teremos, com certeza, com notícias novas que acontecerão, mas gostaria de dizer que, provavelmente, este momento foi temperado com sazon, e aí a gente conseguiu chegar a este momento de tranquilidade, felizmente. E aí, com certeza, nós teremos no futuro divergências, o que é muito normal e saudável ao Legislativo. Afinal de contas, ele existe exatamente para, a partir da polêmica, gerar novas ideias, novos projetos e um novo processo político. Parabéns a todos, parabéns ao comportamento exemplar da casa e, com certeza, teremos mais 2 anos de muito trabalho e de muita dignidade dentro desse espaço. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, o dia de hoje é extremamente significativo para essa casa. Nós temos a oportunidade de verificar que a ação política é realmente evolutiva. Eu espero, com toda sinceridade, que a minha companheira Lúcia seja feliz na condução dos nossos trabalhos. Desejo isso do fundo do meu coração. Que a nova mesa diretora, tendo a Lúcia como presidente, o deputado Luiz Estevão como vice-presidente,
deputado José Edmar, deputado Benício Tavares, deputado João de Deus, possam direcionar os rumos dessa casa de forma correta, da forma com que todos nós esperamos. Tenho certeza que essa nova forma de fazer política irá, ao longo do tempo, trazer frutos, irá fazer com que todos nós possamos refletir sobre o dia de hoje. É fácil as pessoas, às vezes, olharem, não enxergarem, e diante dessa situação, de olhar e não enxergar, promover acusação. Ao longo de todo esse processo, assisti nos jornais as ranhuras que eu teria com relação à participação da CPI. Assisti tranquilo e pacífico, como assisti também, de forma envenenada, de forma sórdida, declarações na época que magoaram profundamente e deixaram marcas. Assisti dessa tribuna o presidente dessa casa dizer que havia um acordo espúrio sendo formulado e que o futuro demonstraria isso. Tenho certeza que esse futuro não demonstrou. Pelo menos por quanto a minha pessoa. Por isso, aconselho aos incautos a refletirem sobre seus atos, a não lançarem sobre as pessoas todo o vigor da sua mágoa, todo o seu sentimento sectário e equivocado que alimentaram da forma de fazer política ao longo do tempo. Essa eleição tem um novo marco. Tem um marco de quebrar grilhões e romper fronteiras. Tem um marco de construir uma nova relação. Não quero enveredar na calmaria proposta pelo deputado Peniel, mas tenho certeza, nobre deputado, que o espírito natalino baixou nesta casa. E com certeza irá nos permitir que ao longo de 1997 e 1998 possamos construir uma nova relação e que essa relação sirva para que a sociedade do Distrito Federal saia ganhando. Até porque os agentes propulsores deste novo fato político assumem responsabilidade perante o futuro. E assim deverão proceder. Acredito que todos nós estaremos irmanados no sentido de fazer com que esta casa tenha novos relacionamentos, possa pautar a sua ação pela construção, possa pautar o seu cotidiano longe das acusações pessoais, longe das divergências pessoais, e que possamos trilhar o caminho do que seja melhor para o Distrito Federal. Sei que muitos agentes, hoje sorridentes, não pregam e não comungam disso. Mas a vida é assim mesmo. E é fácil identificar. Tempo encerrado. Muito obrigado, senhor presidente. Vou terminar. E é fácil identificar. Mas não faria, nessa minha manifestação, algo rancoroso. Até porque não caminho desta forma. Caminho de forma a construir. Porque sei que o mal e a raiva faz mais mal a quem sente. Aqueles que alimentam isso é que, infelizmente, não constroem. Desejo, mais uma vez,
ao novo presidente, a nova presidente, a deputada Lúcia Carvalho, o vice-presidente, deputado Luiz Estevão, ao deputado José Edmar, que não está aqui, ao deputado Benício Tavares e ao deputado João de Deus, todo sucesso na condução dos trabalhos dessa casa. E tenho certeza que, pela competência que detém, o farão. Sucesso, sucesso permanente. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, meus prezados companheiros deputados, amigos presentes, as galerias, eu fiquei atento a todos os pronunciamentos do meu líder Luiz Estevão, pela sua competência, pela qualidade de suas palavras, pela sua visão política. Ouvi as palavras também da presidente eleita. Ouvi Peniel Pacheco, companheiro de mesa, do companheiro Cláudio Monteiro, a quem eu deixo um abraço forte, pela sua firmeza, pelo seu caráter, pela sua luta. Eu só quero agora, após 2 anos de mesa, de sofrimento na mesa, de ser execrado, de ser massacrado, de ser ofendido na minha honra. Presidente, parece que eu estava na cirurgia. Mas digo também, presidente, que a mesa que participei juntamente com o companheiro Edmar Pirineus produziu frutos. As nossas secretarias, com certeza, desempenharam o seu papel. E aproveito aqui para mandar e deixar um abraço muito forte a cada servidor da nossa Diretoria de Recursos Humanos, da nossa primeira secretaria, e de todo o corpo efetivo desta casa, porque buscamos fazer o melhor. Dar à casa o que havia de melhor. Mas eu rogo a Deus, neste momento, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, em razão da nossa pequena condição humana, a gente tem que erguer os olhos e pedir ao Pai, Criador e Protetor, iluminador das coisas, que ilumine a mesa eleita. Tenho certeza que os 2 companheiros, companheiro Luiz Estevão, o companheiro Benício Tavares, irão continuar um trabalho magnífico na mesa diretora, em busca do bem comum. Mas eu volto a dizer, peço a Deus que aquele ódio que foi colocado no início deste ano contra mim, que esse ódio desapareça. Que não aconteça o que aconteceu comigo, com outro companheiro, que se coloque contra. Que as pessoas tenham a condição de raciocinar e procurar fazer o bem. Fazer o bem e sempre o bem. E para o bem. Eu quero dizer ao companheiro Vaz de Terrori, e aí eu quero comungar, juntamente com Cláudio Monteiro. As nossas mentes não estão esquecidas. As rugas e as úlceras criadas no fundo de minha alma e de minha família ainda não estão cicatrizadas. Porque os responsáveis pela maldade contra mim ainda não foram punidos. Não é ódio, não é vingança, é apenas o cumprimento da lei, a lei do retorno, a lei necessária para compensar as coisas. Mas, acima de tudo, presidente, desejo que a mesa tenha sucesso, que faça o bem, que trabalhe, porque a casa merece, Brasília muito mais. E esse povo humilde espera que essa mesa dê continuidade a um trabalho profícuo que nós possamos não nos envergonharmos daqui a 2 anos de termos sido deputados
e de termos sido membros dessa mesa. Parabéns a todos os eleitos, João de Deus, a Lúcia Carvalho, meu prezado Luiz Estivo, Benício Tavares, Zé Admar, companheiro Daniel Marques e César Lacerda, suplente da mesa diretora. Muito obrigado. Passo a presidência ao deputado Daniel Marques para usar a palavra. Com a palavra, o deputado Geraldo Magela. Mas está quente demais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero iniciar, senhor presidente, fazendo um agradecimento muito especial ao deputado José Edmar, ao deputado Manuel Andrade, ao deputado Edmar Pirineus, ao deputado Peniel Pacheco, ao deputado Cláudio Monteiro e ao deputado Daniel Marques, pela lealdade, seriedade e competência com que dirigiram as áreas que ficaram sob suas responsabilidades e que trabalharam à frente da mesa diretora. Eu quero dizer que eu me sinto orgulhoso de ter sido companheiro dos senhores nesta mesa diretora. Eu tenho certeza que as mesas anteriores trabalharam muito para implantar a Câmara Legislativa. A nossa tinha um desafio diferente. Era o da consolidação da segunda legislatura. Eu entendo que nós cumprimos o nosso dever. Me pronunciarei de forma conclusiva quando da reabertura dos trabalhos em 1997 a esse respeito. Não farei hoje. Hoje quero agradecer, ainda que de forma superficial, a estes companheiros, porque não tenho absolutamente nada, mas absolutamente nada, a reclamar do comportamento de cada um dos senhores na mesa diretora. A lealdade, a competência, a seriedade foi uma marca de todos os senhores, sem distinção. E não há por que não registrarmos isso aqui. Diferenciamos as lutas políticas de plenário para as questões administrativas da Câmara. Mas eu quero também cumprimentar os eleitos, minha companheira deputada Lúcia Carvalho, deputado Luiz Estevão, deputado José Edmar, deputado Benício Tavares, deputado João de Deus, deputado Daniel Marques e deputado César Lacerda. O desafio dos senhores será ainda maior. Mas eu quero colocar algumas questões absolutamente a limpo. Quero dizer, excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, que o acordo que tive a honra de participar para dar 20 votos à companheira Lúcia Carvalho, 23 ao deputado Luiz Estevão e os números distribuídos a cada um dos demais, foi exatamente igual, deputado Peniel, ao que fiz com Vossa Excelência 2 anos atrás. Se há algo errado no acordo que fizemos hoje, com certeza também havia algo de errado naquele acordo daquele momento. Se não havia absolutamente nada de errado naquele momento, foi o que reproduzimos agora. Se há alguma coisa que eu quero ostentar na minha vida pública, é a satisfação de entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas. E o acordo que fizemos não com o PMDB, mas na busca da chapa de consenso, e queríamos fazer com o PSDB e com o PPS. E quem desejou não fazer o consenso foram os senhores. Nós o fizemos pensando na independência e na autonomia desta casa. E fizemos, e a demonstração é o número de votos que tivemos. Infelizmente, o consenso não caminhou no sentido do nome dos senhores. Talvez, se tivesse caminhado, a reação fosse exatamente o contrário. Ao invés de tentar juntar as pedras e nos atingir com elas, tivessem querendo nos jogar flores. Mas nós não vamos nos preocupar com isso,
Porque saibam, deputados Peniel Pacheco e deputado Cláudio Monteiro, que o meu respeito pelos senhores e pelo trabalho que os senhores desempenham nesta casa não diminuirá em absolutamente nada. Continuarei tendo o mesmo respeito que sempre tive pelos senhores. Mas quero dizer que esperem os senhores do PMDB, oposição ao governo que eu apoio, que, como disse o deputado Cláudio Monteiro, que baixemos a planície, porque seremos leais, combatentes à política que os senhores representam nesta casa. Saibam disso, mas saibam os senhores também, o nosso acordo não foi apenas com o PMDB, foi com o PDT, foi com o PTB, foi com o PL, e recebemos outros apoios. Foi com o PCdoB e recebemos outros apoios. Recebemos. O voto foi secreto, mas nesta casa não é possível manter voto secreto. Sabemos quem votou em quem. Mas saibam que amanhã mesmo, se tivesse de novo que enfrentarmos em sessões, estaríamos aqui nos defrontando, porque não houve absolutamente nada além do que o acordo para a mesa diretora. E vão continuar os deputados da oposição na oposição, batendo no governo. E vamos nós, espero da planície, deputado Cláudio Monteiro, estar do lado de Vossa Excelência defendendo o governo que nós ajudamos a eleger. Porque se não estivermos defendendo o mesmo governo, não serei eu que terei saído do caminho que procurei trilhar. Quero dizer que o meu respeito a todos os deputados desta casa cresceu nesta eleição. Cresceu. Sei que mágoas e feridas restarão. Mas não queiram, Vossas Excelências, culpar este humilde presidente por todas estas adversidades. Nós assumiremos o que couber a nós. Mas quero dizer que também é preciso que quem tenha sido incompetente assuma a sua incompetência. Porque não somos nós que temos que responder pelos erros ou dificuldades dos outros. Quero dizer que a bancada do PT agiu absolutamente leal e de forma transparente, porque desde o primeiro momento dissemos que lutaríamos pela presidência da casa. E não aceitávamos que nos dissessem que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque tinha gente que tentava dizer para que nós não fizéssemos o que eles estavam fazendo. E o jogo tinha que ser absolutamente aberto, tinha que ser leal. E nós fomos leais com todo mundo. Ganhamos do voto na democracia, mas não ganhamos nós do PT. Eu tenho absoluta certeza que quem ganhou foi quem defende a independência e a autonomia deste poder. Quem defende a Câmara Legislativa como poder autônomo e independente. E com isso quem ganhará será a sociedade do Distrito Federal. Eu quero reconhecer e pedir desculpas. Se ofendi em algum momento, se trouxe insatisfações aos deputados que me antecederam me atacando, de forma direta ou indireta, ou outros que talvez nem tenham usado a palavra, eu quero pedir desculpas. Quero pedir desculpas que essa não foi a minha intenção. Porque sei, como aqui já foi dito, que aqui não tem mais ou menos deputados. Somos todos iguais, eleitos pelo povo do Distrito Federal para exercer o nosso mandato. E que tenhamos a dignidade de fazê-lo com absoluto compromisso com os interesses da sociedade. Parabéns, deputada Lúcia Carvalho, deputado Luiz Estevão, deputado José Edmar, João de Deus, Benício, César Lacerda e Daniel Marques. Eu espero que a senhora e os senhores tenham a tranquilidade que a nossa mesa teve para dirigir esta casa, mesmo com a incompreensão de alguns servidores, que teremos a oportunidade de abordar as dificuldades que tivemos e aqui também tentar fazer justiça, porque esta mesa também trouxe muitos benefícios para os servidores. Mas eu quero concluir, deputado Daniel Marques, lamentando apenas
que nós não tenhamos sessão amanhã, ou segunda-feira, ou terça-feira, para continuar os embates que sempre tivemos. Porque se tem uma coisa que eu já estava sentindo saudades, era de sair desta cadeira para poder ocupar esta tribuna, porque aqui é que de verdade me dá prazer. E eu espero, deputado Peniel Pacheco e os demais, que possamos fazer isso a partir de 1º de fevereiro da planície, para que uns não possam se julgar no direito de jogar a mim as pedras que talvez devessem estar caindo nas suas próprias cabeças. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar que o deputado, quando estava na Previdência... Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Eu queria apenas fazer o direito de uso de resposta, que o deputado fez uma citação explícita ao meu nome. Vossa Excelência me autoriza? 1 minuto. Senhor presidente, eu pedi até o direito de resposta para não ser descortês com o deputado Geraldo Magela, porque quando eu fiz o meu pronunciamento, ele estava na presidência e fez questão de fazer um comentário até para enriquecer o meu pronunciamento. Então eu gostaria de fazer o mesmo. Quero enriquecer o pronunciamento do deputado Geraldo Magela, dizendo o seguinte: quando os acordos são transparentes, são claros, quando os acordos são feitos à luz do dia, quando não fica nenhuma coisa obscura, quando nada fica sem ser bem explicado, não há necessidade de justificativas. Ninguém precisa ficar justificando aquilo que já é justo. Então, se o deputado gastou tanto tempo do seu pronunciamento fazendo aquilo que nenhum de nós fez, como ele disse, atirando pedras, mesmo porque eu acho que as pedras não servem para ser atiradas, mas servem para se construir, e é o que eu faço. Então, deputado, aproveitando que Vossa Excelência mencionou as pedras, aquelas que cabem a mim, eu estou construindo a tribuna na qual vou subir para ir para este embate que Vossa Excelência me convidou. Será um prazer para mim, com lealdade e com essa vibração que nos é peculiar, poder ir para este embate nos próximos períodos. Pode ter certeza de uma coisa, deputado: aquilo que se faz bem claramente, a sociedade vai entender sem problemas. Agora, quando precisa ficar explicando muito, é porque a própria pessoa que assumiu os acordos não está segura de que fez a coisa certa. Muito obrigado. Deputado Daniel Marques, na presidência, por Com a gentileza. palavra o deputado Cláudio Monteiro, para fazer a questão de ordem. Eu quero ter a oportunidade, já que fui citado pelo pronunciamento do deputado Geraldo Magela, de dar a contrapartida. Conceda a palavra, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, é bem verdade que algumas expressões já estão sendo assimiladas. Isso é um sinal de aprendizagem e até de inteligência. Ao descobrir que a planície nos aguarda, já é um aprendizado, porque até então alguém se sentia no monte e cerceava ininterruptamente a manifestação dos outros. Mas eu não me sinto derrotado, nobre deputado Geraldo Magela. Muito pelo contrário. Às vezes, vencer é perder. Às vezes, caminhar é recuar. Vossa Excelência descobrirá com o tempo, porque ainda é jovem e tem muito a aprender, que isso é verdade. Eu espero que... Vossa Excelência mudou de Estado Civil há pouco tempo, já é o sinal de uma mudança, não digo repentina, mas porque foi um processo de amadurecimento. Lhe desejo até felicidade. Tenho certeza que Vossa Excelência está aprendendo permanentemente. E, com todos nós, já tivemos a oportunidade de estar aí na planície, continuaremos nessa planície, mantendo e fazendo aquilo que nos propusemos, que é defender a sociedade do Distrito Federal. Tenho certeza que irei continuar também aprendendo com Vossa Excelência. Me surpreendo às vezes, mas aprendo permanentemente. E quero dizer que não guardo desse processo nenhuma mágoa, não guardo desse processo nenhum rancor.
e tenho certeza que ele foi muito bom, até porque nos deu a oportunidade de mostrarmos posições. E ter clareza nas posições não envergonha ninguém. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Eu não sei se Vossa Excelência notou, eu estou inscrito